Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à mesa temática A Dignidade da Pessoa Humana e o Exercício da Cidadania. Iniciaremos este evento com um momento de reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho Almeida. Muito bom dia a todos. Leio um trecho bastante conhecido do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse versículo, como disse, muito conhecido, ele coloca em confronto ou em relação a crença e o medo. O contexto é o contexto de despedida. O Senhor Jesus, que conhece o coração humano, reconheceu a aflição no coração dos seus amigos, discípulos, com a sua iminente partida. E diz para eles, não temam. Essa expressão, inclusive, aparece 68 vezes na Bíblia. Deus realmente se preocupa com o coração aflito do ser humano. E é curioso nós olharmos a resposta de Jesus, que é a resposta da crença, porque a crença é, de fato, o motor da nossa vida, não só do nosso pensamento, é o motor da nossa visão de mundo. Bruno Milanes, um doutor jovem, 43 anos, da UFMG, ao falar sobre a tragédia de Brumadinho essa semana, num jornal de grande circulação, disse que, de fato, as empresas acreditavam que as barreiras não se romperiam, por isso faziam um refeitório debaixo delas. E ele falava sobre visão de mundo naquela matéria, de terça-feira. A visão de mundo dos mineradores não permitiu que eles pensassem no rompimento. E em algum momento no artigo ele fala sobre crença, ou seja, aquilo que a gente crê é a forma como a gente vive, é a forma como a gente toma as nossas decisões. Pois bem, o contexto do texto, como eu disse, é de despedida. O resultado no coração dos discípulos é o medo. A consequência do medo é um coração atribulado, angústia. A gente tem diversas formas de enfrentar as nossas angústias e os nossos medos, mas a resposta de Jesus, ou a solução para o medo, é dizer para os discípulos, não tenham medo. Parece meio estranho, né, essa forma, né? Parece a mãe que fala para a criança que não quer comer, dizendo, ela diz, eu não estou com fome. Você fala, você está com fome, né? Mas Jesus não apenas diz para os discípulos não terem medo, mas ele diz como. E ele dá duas formas de os discípulos acalmarem o coração. Crer em Deus e crer nele como Filho de Deus. Crer em Deus não é tanto, talvez, o problema, até mesmo para nós, porque a gente poderia pensar em vários argumentos para crer em Deus. O argumento da ética e dos valores, porque Deus é um Deus moral, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com uma ideia de bem e de mal, com valores implícitos. Um doutor Jonatas Machado, orientado pelo doutor Jorge Miranda, um dos grandes constitucionalistas do mundo, escreve uma tese sobre o Estado constitucional e uma suposta neutralidade de crenças, e ele afirma que os valores do Estado constitucional são valores advindos da cultura judaico-cristã, dentre eles a dignidade da pessoa humana, dentre outros, consciência moral, de bem e de mal,
direitos fundamentais, igualdade, solidariedade. Portanto, se nós pensássemos apenas no argumento ético, nós poderíamos crer em Deus. Mas também há o argumento da natureza. A própria Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que a natureza não revela apenas Deus como um ser criador, mas revela os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade. Tudo isso está exposto nas coisas que foram criadas. Poderíamos também crer em Deus pelo argumento da natureza, da criação. Mas eu creio que hoje, em especial, que vamos tratar sobre o tema da dignidade humana, eu penso num argumento, quem sabe, fundamental para a existência de Deus, é a nossa própria existência. Se existimos, é porque Ele existiu antes de nós. Na verdade, Ele apenas existe, nós subsistimos. É assim que a Bíblia nos ensina a crer. Ele é, nós estamos. E, novamente, o apóstolo Paulo, numa reunião de doutores em Atenas, no Areópago, ensina que se nós existimos é porque Ele existe. Ele diz, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. E deu também os limites para a sua habitação. Ele diz nesse seu discurso que é no Senhor que nós existimos, vivemos e nos movemos. Pois bem, crer em Deus não é tanto problema, mas eu quero encerrar com a segunda parte, e não vou me alongar tanto quanto na primeira, por motivo do tempo, mas o Senhor Jesus também ensinou que era, além de crer em Deus, para que não tenhamos medo diante das situações difíceis da vida, Ele disse, creiam também em mim. E no próprio texto de João, no capítulo 14, ele mostra o motivo pelo qual temos que crer em Cristo e não apenas em Deus. Porque Ele é o único caminho, ele diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus nos ensinou que crer nele é o caminho, não apenas para se achegar a Deus, mas para caminhar na vida, porque a palavra odós significa também conduta. O Senhor Jesus é o caminho que devemos seguir. Ele nos disse que o único acesso para, de fato, crermos em Deus é crendo nele. A gente pode até ter uma perspectiva de viver com a possibilidade da existência de Deus por esses argumentos que eu falei, mas sem Cristo nós estaremos aquém do plano de Deus para que creiamos nele, porque é um plano relacional. E o Senhor Jesus, quando fala desse acesso a Deus, ele fala de um conhecimento de Deus. Somente por intermédio dele que nós podemos conhecer a Deus. E conhecer aqui é relacionar-se, é também ser conhecido por ele. Que o Senhor nos abençoe nesse semestre, que o Senhor nos ajude a enfrentar as nossas situações que porventura se apresentem como motivadoras de temor ou medo. Que Ele nos ajude a seguir por onde Ele nos ensinou. Para que a gente não tenha medo, não basta a gente apenas encorajar um ao outro. A gente precisa crer em Deus e crer no Senhor Jesus como a única forma de nos relacionarmos com Deus. Que Ele nos abençoe, nos guarde e continue sempre nos ensinando. Amém. E agora, para compor a mesa de trabalhos, convidamos o reverendo Dr. Milton Ribeiro, do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que fará a moderação dos trabalhos desta manhã. E os palestrantes, reverendo Dr. Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Professor Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República e Coordenador de Educação Continuada do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E professor Dr. Ivan Cláudio Pereira Siqueira, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e professor da Universidade de São Paulo. Gostaríamos de lembrá-los que as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues para a equipe de apoio que estará localizada nas laterais do auditório. Faremos agora a apresentação de um breve currículo dos palestrantes. Reverendo Dr. Davi Charles Gomes, graduado e mestre em Teologia Sistemática e Hermenêutica pelo Seminário Teológico da Igreja Episcopal Reformada da Filadélfia. Graduado em Planejamento, Gestão Pública e Comunitária pela Universidade de Massachusetts e doutor em Estudos Históricos, Teológicos e Apologética pelo Seminário Teológico Westminster. Pastor presbiteriano há mais de 26 anos, desenvolveu ministérios diversos, incluindo plantio e pastoreio de igrejas no Brasil e nos Estados Unidos, docência em cursos de pós-graduação e funções executivas. É pastor da Igreja Presbiteriana Paulista, tem ocupado posições como membro e liderança em comissões da Igreja Presbiteriana do Brasil e organizações cristãs internacionais como presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas da IPB e diretor da internacional da World Reformed Fellowship. Dirigiu o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ensinando e orientando nas áreas de teologia e filosofia, com ênfase em questões de teologia, reforma protestante, cultura e fé, epistemologia e confessionalidade. Assumiu a chancelaria do Mackenzie em junho de 2013. Professor Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologia da UPM e coordenador de Educação Continuada do mesmo centro. É professor visitante na Harvard Law School, professor visitante no Max Planck Institute e procurador da República. Professor Dr. Ivan Cláudio Pereira Siqueira é professor na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professor de Língua Portuguesa e Língua Inglesa na Educação Básica em São Paulo, graduado em Letras Português e Inglês pela Unesp, mestre e doutor em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor visitante na Universidade de Kyoto de Estudos Estrangeiros, pesquisador residente no Museu Internacional de Kyoto, Japão, especialista em Música e História da Arte pela Berklee College of Music, especialista em Comunicação na Educação Básica, compositor formado pela Escola de Música do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo Interdisciplinar do Negro Brasileiro, membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da ECA-USP e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Gostaríamos agora de passar a palavra ao reverendo Dr. Milton Ribeiro. Sempre um prazer estar aqui e eu gostaria de iniciar a minha palavra. Já foram feitas as saudações de praxe, mas dizendo o grande e alto privilégio de pertencer a uma instituição como o Mackenzie e falar sobre dignidade e cidadania é alguma coisa que me deixa muito confortável. Porque quando lá em 1870 o casal fundador dessa instituição, ele acolheu não apenas meninos, mas também meninas, e logo a mais ele acolheu até filhos de escravos para poderem compor como alunos, baseado na lei do ventre livre, que foi promulgada pela Princesa Isabel em 1871, e nós pudemos ter aqui já crianças negras, filhas de escravos, mas que já gozavam
da liberdade, que só foi conseguida plena e totalmente em 1888. Então, o Mackenzie, ele se torna um referencial nesse assunto de dignidade, de reconhecimento, e é isso que a gente vê na prática. Eu estou muito confortável, repito, para estar numa mesa com esse tema. E, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que a palestra de cada um dos expositores, a quem saúdo e agradeço a presença, sobretudo dos visitantes, ela se dará em 50 minutos e logo depois nós teremos um momento de perguntas. Questões de agenda, eu vou pedir que o reverendo doutor Davi inicie a sua palavra. Bom dia, senhoras e senhores, nosso muito digno moderador, nosso reitor que está aí, na pessoa de quem eu estendo aí o meu abraço a todos vocês. Mas vamos ao que importa nesse momento. Talvez um dos livros que tenha sido considerado, ao mesmo tempo que de alta controvérsia nos anos 70, no começo dos anos 70, mas ao mesmo tempo foi recebido por muita gente como genial, seja um bom ponto para começar o percurso breve que eu quero correr com vocês nesses próximos 15 minutos. Burroughs Skinner, B.F. Skinner, como nós conhecemos, Burroughs Ferris Skinner, em 72 publicou seu livro, que o título original era Beyond Freedom and Dignity, indo além da liberdade e da dignidade, ou transcendendo a liberdade e a dignidade. E o livro talvez o manifesto mais franco de que, do ponto de vista do condicionamento cienticista, da ideia de que o mundo se resume naquilo que hoje, para ser mais sofisticado, nós chamaríamos de energia em suas diferentes formas de configuração, essa visão cria uma ideia de um universo fechado, de causa e consequência, e, no final das contas, ilusões como liberdade e dignidade seriam um impedimento para um próximo passo evolucionário. É o que Skinner vai propor, e ele propõe que a vida na verdadeira sociedade, na sociedade utópica, ela é uma vida que precisa transcender esses tipos de conceitos. E é o próprio Skinner que amarra o conceito de dignidade ou de liberdade, como de fato, eu creio, o hábito fazermos. Esses dois conceitos, eles são como irmãs siamesas que não podem facilmente ser separadas. O interessante é que é o próprio Skinner, que em outra obra dele, chamada Walden 2, aquela mais romanceada, no final da obra, há um momento no qual o cientista que está tendo sua mente aberta e iluminada para a nova sociedade planejada que estão querendo construir, aquela na qual, de fato, as crianças são tiradas dos pais logo para que os efeitos deletérios da vida familiar não possam ser sentidos, e a criança é condicionada com reforços positivos e de várias maneiras, para que ela seja uma parte integral da nova sociedade a ser criada. E os controles são criados para um condicionamento no qual pessoas devidamente condicionadas seriam as partes e as engrenagens ideais para uma sociedade planejada. E no final daquele livro, esse cientista vira e fala: mas parece-me que no afã de livrar-se do conceito de Deus, o Senhor está propondo que os planejadores da sociedade ideal seriam os novos deuses. O Senhor está propondo um novo céu. E àquilo o grande cientista responde: sim, mas um novo Deus feito à nossa imagem e semelhança, e um novo céu construído pelos nossos próprios sonhos e desejos. Já quando ele vai publicar, poucos anos depois, o livro que propõe o abandono de conceitos como liberdade e dignidade,
ele desenvolve a ideia de que a ilusão desses conceitos tem uma utilidade relativa, mas que, ao cabo, esses conceitos são vazios de verdadeira referência, ou vazios de referência com a realidade. Eu quero propor que ele não está enganado. Eu quero propor que, de certa forma, ele tem razão. Tenho 2 amigos que foram meus professores e depois se tornaram amigos, que têm trabalhado nas teorias perspectivistas de epistemologia, e a brincadeira que nós fazíamos nos corredores, quando aqueles que eram orientados por eles, é que Dr. Vern Poitras achava que todo mundo estava certo em alguns momentos, e o Dr. John Frame, o outro deles, achava que todo mundo estava certo de uma certa perspectiva. E eu brincava e falava, eu sempre prefiro acreditar que todo mundo está errado de uma certa perspectiva. Possibilidade do erro. Mas eu acho que, de certa perspectiva, aqui o Skinner não está errado. Porque o que ele faz é demonstrar que, nas bases estritamente intramundo, se o mundo é só isso, só essa realidade, se não existe nada que transcenda matéria ou energia em diferentes configurações, tendo por pano de fundo o contínuo espaço-temporal, se não existe mais que isso, eu temo que, ao cabo, estamos lidando com conceitos que são, na melhor hipótese, convenções mutáveis que fazem parte de um acordo temporário para a nossa sobrevivência, como entendemos hoje. E, na pior das hipóteses, ilusões que tornam possível uma vida que inclui o inesperado, que inclui vicissitudes, que inclui acidentes e que inclui a maldade, que nós não sabemos explicar. Mais difícil de explicar do que o bem. Mas é lógico que eu qualifiquei, de certa forma eu creio que ele estaria certo. Se o mundo fosse o que ele gostaria de alegar que pressupõe que é. Mas se formos olhar para a vida do Skinner, para o relacionamento que ele teve com seus filhos, para o trabalho que fez como pai, para as obras de caridade que ele ajudava, o carinho com o qual os seus alunos e orientandos dizem que ele os tratava, é óbvio que ele não conseguia viver de acordo com aquilo que seria o pressuposto alegado. E esse é o ponto que eu queria fazer hoje. Eu creio que a razão, num certo sentido, o conceito de dignidade humana, que é essencial para a vida em sociedade, para aquilo que nós chamamos de cidadania, e a gente deve ser sempre cauteloso para lembrar que não falamos de cidadania exatamente nos termos que Platão vai falar na República. Senão a gente escorrega para aquela ideia de uma Esparta que tira os filhos dos pais, nós educamos as pessoas só para a vida da polis. Na verdade, nós somos melhores que isso, queremos educar as pessoas para a vida da alma, para a vida da mente, para o exercício da liberdade e da dignidade. E essas coisas não vão embora. E eu creio que elas não vão embora porque o ser humano não é essencialmente um ente acidental que se encontra perdido num oceano de chance, composto por partes que ele não entende, talvez uma alta integração de um processo longo, evolucionário. O ser humano não é isso. E, na prática, nós não vivemos como se ele fosse. Nós acreditamos no amor, acreditamos na alteridade, nós sofremos quando quebramos a alteridade, até a pessoa mais cruel sofre quando quebra a alteridade. Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, falando sobre o problema do mal, narra no arquipélago Gulag que os carcereiros que ele experimentou durante todo o tempo que passou lá eram pessoas que tinham sofrido grande desumanização e, de certa forma, tratavam seus prisioneiros de forma muito humana. Mas é interessante que, num dado momento, ele diz: no entanto, nenhum dos carcereiros, nem o pior, tinha se tornado
tão desumano ou não humano que não restasse alguma nesga de humanidade. E é interessante que alguma coisa venha à sua mente nesse momento, porque ele para e fala, exceto talvez um. E eu imagino que tenha sido ali uma memória dolorida que fez ele fazer essa qualificação, exceto talvez um que não tinha humanidade nenhuma nele. Mas nós somos melhores que isso. Isso não nos garante salvação, mas isso cobra de nós um comportamento de pessoas que entendem. Que por mais que o nosso trabalho científico às vezes nos leve a olhar para o mundo e dizer eu só posso considerar aquilo que é fenômeno, então eu só vou considerar matéria, ou que nos leve a dizer não, nós trabalhamos com convenções e contratos e contrato social e não tem nada mais que isso, algo em nós nos diz que nós transcendemos tudo isso. A Bíblia vai falar que Deus plantou a eternidade no nosso coração. Tem um desiderium aeternitatis profundo lá dentro, que me remete para aquilo que transcende a minha própria situação. Para alguns de nós, isso torna a solução religiosa talvez uma forma muito mais franca e uma caminhada para encontrar um referencial. Mas aqui, para o nosso propósito, eu queria propor que a razão pela qual isso acontece é porque o ser humano é, essencialmente, um ser referencial. O ser humano foi criado em referência ao outro. A alteridade não é um acidente da nossa realidade e nem um modus vivendi desenvolvido por processo evolucionário, mas é parte constitutiva do projeto original. Fomos criados para relacionamento e, portanto, somos seres referentes. A nossa vida, nossos valores e a nossa própria dignidade são sempre em referência. Eu, como ministro do Evangelho, como pensador cristão, creio que, em última instância, referência ao próprio transcendente, em pessoa, a Deus. Eu desenvolvo um conceito em alguns dos meus escritos que eu chamo de teorreferência. E digo que o ser humano é essencialmente teorreferente. Positivamente ou negativamente, ele existe em referência ao transcendente pessoal. Mas o resquício que existe disso no plano horizontal da nossa vida em sociedade é que somos seres que encontram a sua dignidade sempre em referência ao outro. Em referência à coletividade e em referência nos relacionamentos pessoais. E se somos de fato seres referentes, então somos seres relacionais. E o conceito de dignidade nem alça voo para uma discussão válida, na minha opinião, se não começarmos pelo pressuposto de que somos seres relacionais. E aí a dignidade é uma consequência natural de qualquer relacionamento franco, sincero e honesto. Muito obrigado. Nós vamos a pergunta agora. Muito bem, nós vamos partir. Antes eu gostaria de fazer só uma observação que eu achei muito positiva com relação à teorreferência. Na verdade, nós nos tornamos muito parecidos com o Deus que a gente crê. Se é um Deus vingativo e cruel, você vai tentar replicar essas práticas no próximo, nos seus relacionamentos. Se é um Deus amoroso, perdoador, isso também de uma maneira. Nesse ponto, mais uma vez, me sinto bem confortável estando aqui na Universidade Presbiteriana, que crê um Deus misericordioso, cuja misericórdia dura para sempre, que está sempre pronto a perdoar o reincidente. Nós vamos ter um momento de perguntas ao Dr. Davi Charles, e se você quiser fazer uma consideração, uma pergunta, nós vamos ter necessidade que seja feita por escrito. Você pode se manifestar, levantar uma das mãos, e as pessoas que estão à lateral vão ter condição de trazer a sua pergunta aqui. Alguém que gostaria de
Como? Eles recolhem as perguntas agora. A pergunta No final. no final. Como é que você vai sair, né? Então, é que ele vai se retirar, por isso que eu inverti isso aqui. Eu acho que vai dar tempo. Dá tempo? Dá tempo. Então pronto. Então vamos seguir a orientação do nosso comandante. Então, eu vou dar a palavra, vamos deixar o nosso convidado de honra por último, que é o mais importante. Vamos dar a palavra a Edilson, doutor Edilson, que é nosso professor no Campinas. Gostei mais, né? Muito obrigado, reverendo Milton, pela gentileza, doutor Davi, professor Ivan, professor Benedito, nosso reitor. Eu cumprimento a todos os colegas. É um prazer ter estado aqui com vocês nesta semana de preparação pedagógica, nessa 15ª semana. Eu quero começar, reverendo Milton, pedindo licença à mesa para falar de pé, porque eu não me considero interessante o bastante para ser ouvido sentado. Não acredito que os senhores possam me tolerar sentado. Senhores, essa nossa semana tem como tema geral, embora o nosso tema aqui seja a dignidade da pessoa humana, ela tem como tema geral o protagonismo estudantil. E eu sempre acreditei que o protagonismo estudantil exige uma relação. É difícil a gente produzir protagonismo com quem a gente não se relaciona. E eu quero, então, começar essa minha fala fazendo um pequeno teste com os senhores sobre o quanto os senhores se relacionam com os seus próprios alunos. E trouxe uma questão aqui. Como eu sei que ninguém gosta de responder a testes sem nenhuma premiação, nossos alunos só fazem provas porque vão ser aprovados ou reprovados, eu trouxe 2 livros que eu escrevi sobre dignidade humana, um sobre índios e um sobre quilombolas, e vou dar a quem responder a pergunta. Se mais de um responder, a gente sorteia no final. Então respondam alto e claro, para que eu possa ouvir e vocês sejam vitoriosos. Estatisticamente, 50% das pessoas presentes neste auditório deve saber a resposta a essa pergunta. E a pergunta é, o nome dela é? Como? Como? Onde que o senhor conheceu essa Jennifer, professor? Olha, professor, a Jennifer, que todos vocês conheceram num aplicativo, professor Benedito, que eu não sei qual é, dizem que é um negócio chamado Tinder, que eu não sei para o que serve. Não sabe. Essa Jennifer, meus caros, é uma música péssima. Se o senhor não conhece, reverendo Davi, não ouça, porque é uma tragédia, é uma música horrenda, mal feita, com uma péssima melodia, uma péssima letra, mas que tem uma questão. Essa música descreve uma mulher chamada Jennifer e não dá as características físicas da mulher. Ela não é descrita pela música. E o diretor que fez o clipe escolheu essa atriz para ser a Jennifer. Não tem nada a ver com ela ser gordinha. Essa atriz é a mesma atriz que fez o Minha Mãe é uma Peça, aquela menina do Minha Mãe é uma Peça. O filme Minha Mãe é uma Peça tem mais de 100 piadas de gordo, que todos nós assistimos e rimos, e achamos engraçado. E essa música, por mais boba que seja, é um clipe que significa um marco de dignidade, porque o clipe escolheu uma pessoa gorda que não precisava ser escolhida. Essa Jennifer podia ser a Jennifer Lopes, a Jennifer Aniston, a Jennifer Lawrence, mas é essa Jennifer. É uma pessoa que está aí sem ser estigmatizada por uma característica física, como ela foi numa participação anterior. Então, dignidade é realmente, e essa é a tônica da minha fala de hoje, ela vem sendo, por mais que a gente não acredite, e eu mesmo não acredito em evolução histórica, mas a gente consegue enxergar degraus nessa dignidade. Degraus em relação aos quais o direito participa. E o que eu quero discutir com vocês nesses breves minutos é qual é a participação do direito nessa situação relacionada à dignidade. Os romanos já tinham a palavra dignitas para significar exatamente o oposto do que significa hoje.
Dignitas, para os romanos, era o acúmulo da honra que a pessoa recolhia durante sua vida. Nós ainda temos esse radical na palavra dignitário. O dignitário é o representante, é aquele que tem muita dignidade. Dignitas não era uma coisa que todo mundo tinha. Os romanos eram escravocratas, invasores, construíram um império sobre sangue e lágrimas. Na Idade Média, a questão da dignidade foi tão discutida que Ernest Kantorowicz, fazendo um estudo sobre teologia medieval, escreveu um livro chamado Os Dois Corpos do Rei, para dizer que o rei era tão importante preservar a dignidade, a dignitas do rei, que o rei tinha dois corpos, um corpo físico e um corpo místico. E o corpo físico podia ser feio, repulsivo, mas o corpo místico do rei era eterno e prevaleceria, inclusive depois da sua morte. Kantorowicz descreve os funerais reais como eventos em que todos se vestiam de preto, mas os ministros se vestiam de vermelho, para simbolizar que o espírito, o corpo místico, permanecia vivo. Quando nós chegamos ao final do século XVIII, nós tentamos expandir o conceito de dignitas juridicamente pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, e fizemos esse esforço de dizer que a dignidade não era só dos nobres, que as pessoas não eram punidas, não podiam ser tratadas apenas de onde vinham. O Brasil, aliás, nas ordenações afonsinas, tinha penas que variavam conforme o status social da pessoa. O sujeito podia cometer o mesmo crime e a pena aplicada era distinta conforme ele fosse cavaleiro ou peão, como diziam as ordenações. Só que, ao mesmo tempo que a Declaração dos Direitos do Homem dizia que todos os homens nascem iguais e que todas as distinções só são aceitáveis em defesa do bem comum, nós tínhamos essa imagem de pessoas transportadas, amarradas em porões de navio, junto com a carga, porque essas pessoas eram carga. Essas pessoas não eram pessoas, elas eram carga nesses navios. Então, o que adiantava, o que adiantou o direito, o que adiantou a declaração, quando nós não consideramos pessoas aqueles sujeitos? Não adianta, o direito só se aplica a pessoas, nós não os consideramos pessoas, logo não há direitos. E a partir daí, a nossa modernidade passa a viver de contradições, de um direito que diz uma coisa e de uma realidade que diz outra. Extinguimos sim a escravidão, mas continuamos vendo ao longo do século XX, no país que era considerado o líder das nações livres, lavanderias que só lavam para brancos, bebedouros segregados, e pessoas que dizem que, sorrindo, né? Eu achei esse menino tão sorridente, sorrindo, que nós não vamos para a escola com negros. Embora a Declaração de Independência dos Estados Unidos diga que são verdades autoevidentes que todos os homens são criados iguais. Mais de 100 anos antes dessa foto ser tirada. Que igualdade é essa, que dignidade é essa que permite que a liberdade seja o veículo para o desrespeito ao outro? Eu sou livre para desrespeitar o outro. E no meio do século XX, isso atinge o limite mais baixo do que nós conseguimos imaginar, pelo menos no nosso passado recente, em Auschwitz. Auschwitz, que se tornou esse monumento da crueldade, da maldade, um monumento vivo e visitável do quanto o ser humano pode fazer mal ao outro. O que me impressiona mais em Auschwitz é que isso não aconteceu há 200, 300, 400, 500 anos atrás, não aconteceu num país que nós menosprezemos e digamos, são esses países incivilizados. Aconteceu no que hoje é um dos países mais ricos do mundo, no país da filosofia mais avançada do mundo, há pouquíssimo tempo atrás. Temos pessoas vivas da época que isso aconteceu. Então,
pensar que o direito que nós tanto cultivamos hoje estava vivo e bem nessa época é inacreditável. Claro que com a libertação de Auschwitz, muita coisa mudou. Baniu-se a segregação das escolas nos Estados Unidos. Com facilidade? Não. Com muita dificuldade. Com policiais escoltando crianças para as salas de aula. E fizemos outra declaração, porque aquela francesa não valia mais. Eleanor Roosevelt presidiu o comitê que estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eleanor Roosevelt, viúva do presidente Roosevelt, numa época em que o papel da mulher era esse. Hoje temos tantas mulheres aqui, esse era o papel da mulher na década de 1950, era isso que se esperava. E a desigualdade é uma coisa que é imperceptível até que ela nos surpreende. A Suprema Corte dos Estados Unidos só teve um juiz negro em 1967. Só teve uma juíza em 1981. No Brasil, nós só tivemos uma mulher e um negro na Suprema Corte nos anos 2000. Quando Ellen Grace foi nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal teve que passar por uma reforma arquitetônica, porque não havia banheiro feminino nas áreas reservadas aos ministros. Anos 2000. Então, meus caros, eu chego com vocês ao presente, me perguntando se essas contradições acabaram, se esses problemas já foram resolvidos. Afinal de contas, temos mulheres e negros nas Supremas Cortes. Será que esses problemas acabaram? Eu acho que não. Nós ainda temos situações polêmicas, complicadas. Recentemente, o Hooters, esse restaurante que só contrata mulheres de pouca roupa para servir mesa, foi processado por fazer isso. Mas o senhor acha, reverendo Davi, que ele foi processado por uma mulher que se sentiu violada pela exploração da sexualidade feminina? Não. Ele foi processado por um homem que dizia que eu quero ser contratado também. E o Hooters fez isso. E disse, tá bom, é isso que vocês querem, né? Então vejam como é difícil, como as coisas são limiares, né? Nós não vivemos no período que as contradições acabaram. Isso é outro problema nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós estamos discutindo Noite das Mulheres, cobranças distintas para homens e mulheres. Nos Estados Unidos essa questão foi impugnada por homens. Homens dizendo, não pode cobrar menos das mulheres, porque isso é uma humilhação aos homens. Veja que coisa ridícula. Isso é um problema? Claro que é um problema, mas vamos discutir da perspectiva das mulheres, não da perspectiva dos homens. Banheiros segregados, os Estados Unidos estão numa discussão muito grande por causa das pessoas com diferenças de orientação sexual, sobre como vamos fazer com os banheiros. E esse caso é muito curioso, Rich versus Di Stefano, um caso que a Suprema Corte julgou em 2009 nos Estados Unidos. O Corpo de Bombeiros de New Haven fez um teste de promoção de bombeiros, para ver quem ia ser promovido. Aplicaram o teste. No fim do teste, nenhum negro foi promovido, nenhum bombeiro negro foi promovido. New Haven disse, vou descartar o teste. Esse teste foi racista de alguma maneira. Um bombeiro branco levou a questão à Suprema Corte, e a Suprema Corte disse, não pode descartar o teste, tem que usar. O que deixou o empregador numa situação complicada, e a gente vive essas contradições. Se eu faço um teste e não promovo nenhum negro, sou processado por racismo. Se eu não promovo nenhum negro e anulo o teste, sou processado por racismo também. Então, por isso essa imagem, o bombeiro está perguntando, isso aí é água ou gasolina que você quer jogar no carro? Porque a Suprema Corte não ajudou nada, o direito não ajuda nada nessas situações. E esse é um caso muito curioso, que é onde eu quero chegar para a nossa conclusão, que é sobre dignidade e redes sociais. Nós estamos vivendo o momento das redes sociais, que é um momento muito complicado. Houve uma polêmica esse ano nos Estados Unidos, que chegou muito pouco no Brasil, porque o seriado que gerou essa polêmica não passa aqui. Roseanne Barr é a protagonista de um seriado chamado Roseanne, nos Estados Unidos, que em 2018 foi o seriado mais assistido do país. Bateu todos os demais. Em
29 de maio de 2018, às 2h45 da madrugada, Roseanne Barr fez esse tweet, dizendo que mais ou menos quer dizer o seguinte: se a Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tivessem um filho igual Valerie Jarrett. Valerie Jarrett é uma assessora de Barack Obama, que é negra e muçulmana. Em 24 horas, o presidente da emissora a desautorizou, o presidente da Disney, que é a dona da emissora, a desautorizou, e em 24 horas o seriado inteiro foi cancelado. O seriado mais visto do país foi cancelado por causa desse tweet. Ou seja, se você acredita que aquilo que acontece nas redes sociais não muda o mundo, você está completamente enganado. A discussão sobre a dignidade nas redes sociais é absolutamente fundamental, porque ela muda o mundo. E eles também estão discutindo o seguinte: será que as redes sociais podem me expulsar? Será que eu posso ser expulso do Twitter, do Facebook? O Twitter expulsa pessoas frequentemente. Isso é um problema, né? Tem devido processo? Não tem. Tem comissão? Não tem nada. O Twitter te expulsa. Isso é uma parte significativa da nossa vida. Você vai ser... A boa parte da nossa dignidade hoje depende de empresas privadas. Depende do Google, depende do Facebook, depende de grandes corporações privadas que não têm qualquer vínculo com o nosso país. E aí o que nós podemos fazer? O que nós, como professores, podemos fazer? A primeira opção é procurar uma Jennifer e não fazer nada. Essa coisa da Jennifer deu tanta repercussão que o Tinder divulgou em qual cidade é mais fácil achar uma pessoa chamada Jennifer, caso você esteja interessado. São Paulo é a cidade que é mais fácil achar uma pessoa chamada Jennifer, caso você esteja interessado. Mas o que nós, de fato, professores, podemos fazer? Pessoal, primeiro, eu acho que nós precisamos estimular um exercício ético e responsável de direitos. Direitos não são vantagens para serem exploradas ao máximo, como na história do sujeito que leu essa placa aí, ó, chip vivo a R$1 com aparelho. Ele chegou na loja e disse: quero 4. Está aqui R$4, quero 4 aparelhos de celular. Isso não é direito. Ah, mas anunciou. Isso não é direito. Todo mundo sabe que isso não custa R$1. Isso não é direito. Direito não é uma prerrogativa para ser explorada ao máximo. Nós não podemos achar que nós vamos criar uma boa sociedade com base nessas perspectivas. Nós precisamos estimular uma cultura de tolerância. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais intolerante. Precisamos estimular uma cultura de ética, de princípios, de integridade, e que a cultura do Gerson, lembra dessa propaganda? Que gosta de levar vantagem em tudo, né? A lei de Gerson surgiu nessa propaganda dos cigarros Vila Rica. Nós somos a geração que acabou com o cigarro, né? Praticamente ninguém da minha geração fuma, mas não acabamos com a lei de Gerson. As crianças ainda são educadas para não deixar o outro passar por cima. Não, você tem que levar vantagem. Ele te bateu, bate nele também. Não fique por baixo, prevaleça, predomine. Isso ainda é, sobretudo para os homens, né? Isso ainda é considerado o jeito certo de educar. Você não pode ficar por baixo. E a gente precisa entender que a burocracia não vai nos salvar, que o direito não vai nos salvar. Não adianta a gente ficar fazendo regra, porque sempre vai haver um jeito de manipular as regras, de distorcer as regras. Nós não podemos fugir da responsabilidade do que os americanos chamam de judgment calls. Nós vamos ter que chegar para as pessoas e dizer: isso está certo e isso está errado. Ah, mas a regra diz... Você sabe que isso está certo, você sabe que isso está errado. E eu, como responsável pela decisão, vou tomar essa decisão e vou assumir o ônus dessa decisão. Vejam que a minha palestra é meio contra a minha profissão, né, contra o direito. O que eu acho é que o direito se transformou para nós numa forma de terceirizar a responsabilidade. Porque o problema nunca é nosso. O problema é porque não tem lei, ou é porque a polícia não prende, ou é porque o Ministério Público não processa, ou é porque o juiz não julga. O problema não é da sociedade. E isso é exatamente o oposto da realidade. O direito não é isso.
O direito é como aquela fitinha que a gente amarrava no dedo para se lembrar de alguma coisa antes de existir nota no celular. O direito é um compromisso, é uma recordação do nosso compromisso com determinados valores. Se nós não temos compromisso com esses valores, o direito não vai criá-los por nós. É absolutamente esdrúxulo imaginar isso. E eu trouxe uma citação de um colega lá de Stanford, o professor Richard Thompson Ford, que essa eu faço questão de ler, e é a última. É tentador achar que os direitos geram consciência social e de que, se prestarmos atenção suficiente a eles, evitaremos injustiças. A relação entre direito e consciência social é exatamente a oposta. Os direitos não nos ajudam a identificar as injustiças que, de outro modo, não identificaríamos. Pelo contrário, nós identificamos a injustiça e depois concluímos que ela viola direitos. Os direitos são um jeito de expressar e comunicar compromissos que, por outras razões morais, éticas, religiosas, nós já temos antes que elas cheguem ao direito. E aí, meus caros, eu termino lembrando a vocês o lema da nossa capelania. Eu gosto muito, não só do símbolo que está aí, mas do lema da nossa capelania, você inteiro. Nós precisamos nos lembrar, e eu procuro me lembrar muito disso, porque eu sou um professor neurótico com programa, absolutamente neurótico com programa. Eu não dou conta de não cumprir o programa. Só que eu sempre penso o seguinte: de quantos professores vocês se lembram pelo conhecimento técnico que eles transmitiram a vocês? Eu estou fazendo 15 anos de formado, imagino que vocês girem em torno disso, alguns um pouquinho mais. Quantos professores você se lembra, você pensa e fala, puxa, aquele sujeito resolvia uma equação diferencial como ninguém. Ninguém se lembra disso. O que a gente lembra é do exemplo, é da história, é da condução, é do modo como ele nos inspirava. Professores são inspiradores. O conhecimento técnico é fundamental, claro, porque afinal de contas nós não vamos conversar sobre futebol, né? Nós estamos na sala para conversar sobre a matéria. Mas a matéria é um veículo para essa inspiração. O conhecimento técnico é muito bem-vindo, mas ele precisa inspirar. E a inspiração acontece só quando nós somos e projetamos aquilo que nós gostaríamos que nossos alunos fossem. Essas tragédias nos mostram que, lamentavelmente, o Brasil está onde está, não por falta de conhecimento técnico. Foi falta de técnica? Nós não tínhamos uma técnica adequada? Não é por falta de conhecimento técnico, é por falta de ética. É por falta de se fazer o que está certo e de se permitir que, desde cedo, as pessoas que nós estamos formando sejam inspiradas pelo nosso comportamento ético. Muito obrigado. Professor Edilson, o senhor trouxe um problema para todos nós aqui. Ao colocar a responsabilidade da obediência um pouquinho apartada da sanção penal. Esse é um assunto que depois o senhor vai ter que trazer. Talvez o doutor Ivan possa, porque sem a sanção, sem a força da lei, não é muito fácil uma sociedade como a nossa, as pessoas serem tão inspiradas a obedecer do jeito proposto aqui. Depois eu lhe dou a palavra. Fico muito feliz com a presença do professor Dr. Ivan e quero fazer um registro aqui. Quando minha filha mais velha estudou ali no Largo de São Francisco, eu, como pastor presbiteriano ousado, comecei um trabalho de estudo bíblico embaixo das arcadas. E aí nós fomos semanalmente. Eu ia levá-la, era muito nova, e vinha de Santos. Aí um dia nós demos um segundo passo, fizemos um panfleto, usando o símbolo da universidade. Eu sei que todo mundo foi chamado na diretoria.
eles não queriam mais saber daquilo de jeito nenhum, e que não estava certo. Mas depois eles me perdoaram quando me convidaram para ser um dos preletores lá na formatura, no culto de gratidão. Mas ali não se podia falar livremente, como pode aqui, naturalmente, sobre mesmo quem tinha a mesma fé se reunia. Nós reuníamos em torno de 10 a 15 pessoas semanalmente, mas isso foi proibido pelo diretor. Então está aí. Doutor Ivan, com o senhor a palavra. Também vou pedir licença para falar aqui. Como professor, a gente tem o hábito de falar olhando para as pessoas e, ao mesmo tempo, olhar para si próprio, né? Então, primeiro eu queria agradecer o convite feito pela professora Ana Lúcia de Souza Lopes, coordenadora pedagógica, a Marcela Lima, com quem eu tive contato mais próximo, e, obviamente, a mesa com a qual eu saúdo todos os presentes aqui, o reverendo Dr. Milton Ribeiro, o professor Davi, que acabou de nos falar, e também o professor Edson, que nos falou aí sobre inspiração. Acho que é uma palavra que vale uma canção. Eu queria tratar um pouco sobre desafios de dignidade humana e de valores, considerando um pouco as mudanças tecnológicas que são fruto de um trabalho recente que eu venho fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa e simultaneamente, ser professor no Japão. Na época, fui pesquisar, comissionado pelo governo do Japão, o que a Alemanha e a França estavam fazendo em relação à tecnologia e às artes que o Japão não estava fazendo. Essa era a pergunta básica que eu pesquisei, para isso ganhar uma bolsa do governo japonês. Então, visitei a França e a Alemanha para responder o que da educação básica a Alemanha e a França estavam fazendo que o Japão achava que não estava fazendo. Em função disso, obviamente, eu comecei conhecendo a educação no Japão, né? Sobretudo a educação básica e tudo que está relacionado àquilo que cerca a educação, porque não tem como, pelo menos do ponto de vista do Japão, né, no Japão, pensar a educação básica sem pensar onde ela termina, que no caso é o ensino superior. E, obviamente, aí o movimento é de retroalimentação. Não há como pensar na educação sem pensar em quem forma os alunos, quem forma os cidadãos e as cidadãs japoneses, né? Obviamente, isso foi um pouco difícil de fazer essa comparação entre Alemanha e França, pelos motivos óbvios, que são sociedades muito diferentes, mas, enfim, isso me deu oportunidade, e, em função disso, eu acabei sendo indicado, quando voltei, para o Conselho Nacional de Educação, e atualmente sou presidente lá da Câmara de Educação Básica, onde tenho tentado ajudar as discussões sobre como a gente pode melhorar a educação. E eu acho que tem tudo a ver com o que foi exposto aqui em relação à possibilidade de dignidade, não só dignidade humana do ponto das individualidades, mas dignidade do ponto de vista de uma nação, de um país, e é a contribuição que, modestamente, eu gostaria de suscitar para a nossa reflexão. A gente ouviu aqui agora há pouco do professor Edilson. Ele estava dizendo sobre a força das redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, elas podem servir como uma espécie de metáfora para uma alteração muito mais profunda que vem acontecendo e que já nos impacta e que cada vez mais nos impactarão do ponto de vista de toda a organização daquilo que a gente concebe como sociedade. Então, a educação, ela, no mínimo, tem que servir para que as nossas crianças, os nossos jovens, futuros profissionais, pelo menos saibam o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo e o que tende a se desenvolver a partir do que vem acontecendo é uma mudança muito rápida em pouquíssimo tempo. Então, eu vou falar um pouco a respeito dessas mudanças, algumas já em curso, né, e outras em estado mais do que embrionário, mas já bastante desenvolvido. Um elemento diferencial do ponto de vista geracional é essa possibilidade de comunicação praticamente oblíqua. Quer dizer, há 2 semanas eu estava visitando algumas escolas na França, em Besançon, né, e tinha lá um grupo de mais de 150 iemenitas, jovens do Iêmen, né,
E aí perguntar para ele, mas o que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que vocês estão estudando aqui? Por que vocês não estão, por exemplo, na Arábia Saudita, que é do lado? Né? Falei, bom, existe uma guerra interna no Iêmen, né? São três grupos com pensamentos muito parecidos, isso palavras dos jovens, né? E é uma guerra interna, e a gente tem sido sistematicamente expulso, ou seja, à medida em que avança uma região dominando sobre outra, eles expulsam, e esses jovens primeiro vão para a Arábia Saudita, e formou-se um grupo de cidadãos no Iêmen preocupados com a morte e o êxodo, sobretudo dos mais jovens, pelos motivos. Né? Então, eles criaram uma comissão, criaram um fundo, e eles estão pagando para que 200 jovens de cada um desses 3 grupos consigam fazer curso superior nas áreas que eles consideram que são as áreas-chave para o desenvolvimento futuro do que sobrar do Iêmen. Dentre essas áreas, educação e computação, engenharia. Né? A gente vai observar, eu queria citar aqui como exemplo de alteração, não só de comportamento, mas de tecnologia e de consequências do ponto de vista do que faremos, né, em pouquíssimo tempo. Por exemplo, a internet das coisas. A educação que a gente recebe não nos dá elementos, nem a nós, professores, nem aos nossos alunos ainda, né, isso é uma construção a ser feita no mundo todo, como viveremos numa sociedade em que a ideia que nós tínhamos de privacidade não existe mais. O valor da privacidade não existe. Porque não só as redes sociais, mas a internet das coisas, que já começa a produzir elementos e artefatos com os quais as pessoas lidam cotidianamente, por enquanto nos países mais desenvolvidos, na Suécia, por exemplo, já é comum as pessoas implantarem chip em cachorros, em gente, para fazer controle, no Japão, nos idosos, para verificar a pressão sanguínea, enfim, já há uma rede de comunicação que, obviamente, é propriedade de algumas empresas. Né? Propriedade de algumas empresas, como foi dito aqui, elas não fazem parte, não têm, no escopo, de um modo geral, da sua cadeia de serviços, uma preocupação do ponto de vista do que seja uma preocupação nacional de formação. O modus operandi é o lucro. Né? Um outro exemplo de transformação é o blockchain, né, que tem como um dos seus artefatos as moedas virtuais, Bitcoin e assim por diante. Como nós viveremos numa sociedade em que não precisaremos mais de bancos e tudo que se relaciona a isso, em que as mediações financeiras se darão ponto a ponto? Como que a gente vai educar numa sociedade como a nossa do Brasil, em que as pessoas não sabem que, ao deixar o dinheiro na poupança, elas estão rasgando o dinheiro? Estão jogando dinheiro fora, porque deixar o dinheiro na poupança é não saber que você simplesmente está sendo enganado. Porque deixar o dinheiro na poupança é não saber que existe tesouro, que não, enfim, não saber que há outras possibilidades de você não só não perder, mas, se é o seu objetivo, ter algum lucro do ponto de vista de um valor que você deposita e da retribuição financeira por você deixar o seu recurso ali. A maior parte das pessoas no Brasil que tem algum tipo de poupança entre 2 e 3 mil reais, quase 80% delas colocam seus fundos, né, na caderneta de poupança. Isso em 2018, 2019, ainda é assim. O blockchain ele vai devastar tudo isso. Né? O que os estudos colocam do ponto de vista das consequências para o sistema financeiro e para o modelo de economia que a gente tem e as consequências sociais, e aí eu queria falar na questão do valor humano, onde entra o valor humano nesse tipo de sociedade, porque é uma marcha quase inexorável, difícil de parar em função dos desenvolvimentos e dos recursos que estão sendo aportados para essas transformações. Todas as grandes empresas de tecnologias têm investimentos nisso. Google, Facebook, Microsoft, todas, a IEDEX da China, da Rússia, todas as grandes empresas de tecnologias, trabalhando ou não com esse tipo de negócio, todas têm investimento. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard comprou terras no Brasil. Tem várias terras no Brasil. E assim por diante, quer dizer, são negócios. Né? A princípio, a pergunta óbvia seria, mas o que tem a ver a Universidade de Harvard comprar terras no Brasil? Mas não é só no Brasil, é na Venezuela, em vários países.
né? Então, é um outro modelo sobre o qual nós teremos aí uma série de questões a responder. A inteligência artificial. No Japão, eu tive a oportunidade de conhecer robôs e bonecas. Qual é uma consequência que eu vivi lá no Japão? Eu voltei em 2016, né? Já existe uma crise de relacionamento no Japão. As mulheres japonesas, de um modo geral, eu morei em Kyoto, que eles consideram uma espécie de capital, porque a palavra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar, mas Kyoto, Tóquio, é o contrário, né? Kyoto, Tóquio. Tóquio significa nova capital, Kyoto significa a capital velha, ou seja, a cidade império. Para o japonês não existe capital nova, logo a capital é Kyoto. Então, quem é de Tóquio, quando vai a Kyoto, sempre eles dizem que é muito difícil, porque se não existe capital nova, a capital sempre é, pelo menos, né, há mais de 700 anos, Kyoto. Tóquio é uma invenção, do ponto de vista do japonês. Mas o problema social seríssimo que acontece em algumas regiões do Japão é que as pessoas não querem mais relacionamentos humanos, elas estão preferindo bonecas e bonecos. Porque você programa a boneca, ela vai dizer só aquilo que você quer ouvir, quando você quer ouvir e com a tonalidade de voz que você quer ouvir. Watashi wa seikara desu poradiru karakimashita. Ela vai dizer no tom que você quer ouvir. E, obviamente, isso tem implicações sociais gravíssimas, né? Esse tipo de tecnologia não está só no Japão. As implicações disso nós veremos. A inteligência artificial também tirará empregos em massa. E como nós poderemos falar em dignidade humana sem emprego, sem trabalho, sem um referencial que é base lá da organização do nosso mundo, da nossa maneira de encarar a sociedade, que é o trabalho, né? Um outro aspecto, né, que eu acho que é importante, que é o machine learning, que são as programações que supostamente a gente faz, programa, e que supostamente gerariam melhoras contínuas pela própria natureza do algoritmo, que é fazer, digamos, aquele processo melhorado, porque à medida que você coloca mais input de mais informações, supostamente, deduz-se, você teria cada vez um algoritmo mais bem elaborado, mais bem fundamentado e com supostos produtos melhorados. Só que você pode programar do jeito que você quiser, ou seja, você coloca valor no algoritmo, bom ou mal. Então, a gente treina a máquina e a máquina reproduz preconceitos, o algoritmo. Isso tem nos Estados Unidos, em outros países. Basta que você programe, porque é imagem e semelhança. Como nós ensinaremos os nossos jovens programadores que é importante o valor humano, mesmo sendo capaz de programar uma máquina que pode fazer cirurgias à distância, que pode fazer contas, processos muito mais rápidos e elaborados do que a mente humana, que pode operar uma plataforma industrial quase sem a interferência humana, a não ser na mediação da programação, quando há algum tipo de problema. Cadeias todas serão feitas, até de pizza, por exemplo, já tem teste sendo feito, você já consegue produzir toda a pizza, até a entrega, com inteligência artificial. Se os nossos jovens se mirarem apenas na questão do lucro, por que eles vão pensar na hipótese de que valor eu vou considerar além do valor do negócio? Eu acho que aqui está o centro das questões da dignidade humana que a gente vive no nosso momento, de uma maneira bastante resumida e bastante inicial. Para mim, que sou professor e, enfim, vejo a educação como a maior possibilidade de nós, de fato, acessarmos e divulgarmos a questão da dignidade humana, porque não há como vivenciar a dignidade na ignorância, plenamente. A ignorância é o oposto da dignidade, né? E nós não estamos muito bem no Brasil do ponto de vista de propiciar que a maior parte da população tenha uma educação digna, né? Estamos nos esforçando, evidente, mas o preço do nosso atraso, ele ainda é muito duro e ainda vai nos tirar muitas energias e muitas vidas, né? Então, nós temos como que nós podemos viver em sociedade com valores humanos numa época em que cada vez mais todas
Todas as mediações serão feitas por inteligência artificial, serão feitas por fenômenos digitais, todas. As pessoas se encontram, se desencontram, se unem, se desunem, vivem e morrem mediadas por tecnologias digitais. Isso tende a ser cada vez maior. Eu visitei uma cidade no Japão que tinha, eles chamavam de espécie de asilo, né, que seria mais ou menos a tradução, porque todos os jovens da cidade foram embora, ficaram só os idosos. No Japão, as pessoas vivem muito, é uma média de idade altíssima, né? Então, ter 80, 90 anos no Japão é ser jovem. Eu conheci um professor na universidade no dia que eu cheguei, que inclusive esteve no Brasil, 101 anos, né, andando sozinho com uma bengala e falando, desculpa o meu português ruim, que eu tive no Brasil, né, faz um tempo. Quanto tempo você no Brasil? 50 anos. Eu falei, nossa, 101 anos, assim, eu daria no máximo uns 85 para ele, assim. Uma saúde, uma vitalidade, enfim, é comum. Mas os jovens abandonaram a cidade porque não tinha o que fazer, não tinha trabalho. Quem cuida dos idosos? Inteligência artificial. Pouquíssimas pessoas, eles são monitorados em grande parte à distância. E os filhos monitoram à distância por aplicativos. Do meu ponto de vista, uma vida terrível. Eu preferia estar morto, da minha perspectiva. Ser monitorado pelo meu filho à distância, mas, enfim, é o que é, né? Justiça, lazer, a ideia de vitória e de derrota, e as mediações todas. A história do nosso país eu acho que é curioso, porque para mim essas duas coisas se imbricam, a questão do direito, a questão da dignidade e a questão da educação, porque para mim elas formam um compósito, né, que diz exatamente quais são os valores pelos quais nós nos regemos, né? Quer dizer, são instrumentos, são meios de acessar alguma coisa além. Se eu acredito, se eu tenho, de fato, valor, eu busco aquilo ali, porque está além da matéria, está além daquilo que se esgota. Aquilo que se esgota, evidentemente, não predispõe a um esforço contínuo pela própria razão do fenômeno em si. Uma vez que eu descubra o fenômeno, eu preciso de algo mais para eu continuar, senão não tem sentido, né? Uma pergunta que a gente terá que debater com os nossos alunos: o que é ser humano hoje e daqui para frente? O que é ser humano? Global e local. Como eu disse, né, os jovens iemenitas lá na França, nós temos aqui venezuelanos, etc. Quer dizer, nós vivemos num momento, e isso tende a se agravar, em que fluxos de pessoas, de migrações, e com todas as consequências para a dignidade humana, serão comuns. Por falta d'água, por falta de recursos, por falta, serão comuns, inclusive no nosso país. Como lidaremos com isso? Como a justiça está lidando lá no norte do país? Como os cidadãos estão lidando? Houve chacinas de venezuelanos lá. Né? Como estamos lidando? Como lidaremos? E, caso sejamos nós forçados a emigrarmos, como gostaríamos de ser tratados? Né? Nós temos um Plano Nacional de Cultura, nós temos uma lei, né, Plano Nacional de Direitos Humanos, que já é dos anos 90. Quer dizer, foi bem isso que foi dito aqui, não falta lei, não falta instrumento jurídico, falta valor, falta compreensão de que, de fato, o que é dignidade humana, mas não só para mim e para os meus filhos, para a sociedade, para a nação, né? Para mim, uma expressão que ajuda a entender é que nós vivemos uma espécie de eclipse do tempo. Porque a palavra eclipse, né, que vem do grego e depois passa pelo latim, o ek, gera o radical fora, ex, né? E o eclipse significa uma espécie de obnulamento, quer dizer, uma coisa entrando na frente da outra, que resulta numa impossibilidade de entender exatamente o que é o quê. Nós vivemos um momento hoje em que é difícil a gente dar a mesma conotação, como as gerações anteriores davam. O que é hoje? O que é amanhã? Há 2 semanas eu estava em Besançon. Não sei mais se eu estou lá ainda, se eu estou aqui. Nós vivemos uma obnulação do ponto de vista da perspectiva do tempo. A sensação é psicológica.
Nós temos a sensação de que o tempo está mais curto, por quê? Porque nós preenchemos demais com eventos. À medida em que você reduz a quantidade de eventos, a percepção é que o tempo se alonga, a duração se alonga. Isso na música a gente tem muito presente isso, porque é exatamente isso. Você escuta uma música, por exemplo, Bach, ele tem eventos mais espaçados, então você tem uma sensação de escuta, porque os eventos, ou Mozart, e escuta uma música, por exemplo, do século XX, que está baseada em critérios mais matemáticos, outra concepção de música. Você tem uma quantidade muito maior de eventos. Qual é a sensação? O mesmo minuto de música do século XX e o mesmo minuto de música do século XVII, XVIII, a percepção, a audição e o que isso causa no nosso interior é completamente diferente. Parece que um vira 5, pela quantidade de eventos. Os nossos jovens têm que ser instruídos, têm que ser questionados a respeito disso, senão, loucura. Que é um outro elemento que eu descobri nessa pesquisa em relação ao Japão, Alemanha e França. A quantidade de jovens que estão enlouquecendo por conta exatamente disso. Não dorme. Conexão integral 24 horas por dia, o nosso cérebro não dá conta. Não fomos criados para isso, para conexão 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias. Não fomos. Eu queria ler apenas essas 2 frases para lembrar um pouco das dificuldades que nós temos especificamente no Brasil, né? Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. A nossa Constituição, Ctrl+C, Ctrl+V praticamente, né? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Não é o que a gente vê, longe disso, né? Apenas um pequeno exemplo das dificuldades que nós temos no país. Eu obviamente, estando no conselho, a gente acaba tendo uma visão, que eu estou aqui de São Paulo, então você acaba tendo uma visão mais micro, né, do lugar onde a gente está, mas não podemos mais formar os nossos jovens pensando nisso. Eu fui numa banca na China, encontrei 100 famílias de brasileiros na China, entre 18 e 24 anos. Famílias. Aí perguntei para alguns deles, eu fui à banca e depois fui convidado para tocar no aniversário de um casal, né, lá na China, um coletivo de brasileiros. Me conectaram pela internet, sabiam que eu estava indo lá na banca, me convidaram pela internet e tal, fui. Aí a pergunta que eu fiz para eles era, quanto tempo durou o planejamento para vocês virem aqui para a China, trabalhar, em que vocês trabalham? A resposta unânime, há 1 ano eu não tinha ideia que eu estaria aqui na China. Há 1 ano eu não tinha ideia, não saberia. Ou seja, não houve planejamento. Entre 1 semestre e, no máximo, 8 meses, foi o tempo que demorou para eu estar aqui com a minha família. Esse é o mundo que a gente vive. Eles não tinham ideia que eles iriam. Então, a educação não pode pensar mais no local. E o que é que a gente tem hoje no Brasil que terá impacto, não só no Brasil, mas no global? Nós temos esse cenário das crianças, sobretudo da educação infantil. Quer dizer, nós temos recursos em São Paulo e no país para colocar todas as crianças na educação infantil. Temos um Plano Nacional da Educação, mas não colocamos. A gente escolhe quem a gente vai colocar e quem a gente não vai colocar. 80% das que não estão, as famílias têm um salário mínimo de renda. Então, nós escolhemos para quem nós vamos dar dignidade humana. Quanto custa isso? Custa mais barato do que a gente gasta depois no encarceramento ou no enterro daqueles que a gente mata. É mais barato. Eu já fiz essa conta. E economistas também já fizeram. É mais barato educar. Só pela economia é mais barato. Todos nós, penso, obviamente, em função da ocupação que eu tenho, que deveríamos saber qual é o cenário da educação no Brasil e quais são os alunos que chegarão aos bancos das universidades. Como professores universitários, temos que saber, né? Olha, é daqui que virá.
o grupo de alunos. Os nossos futuros sairão daí, eles não sairão de outro lugar, exceto, óbvio, aqueles que migrarem, mas sairão daqui. Eles, 90% já estão na creche, só que o que falta, 10%, dá 800 mil. Óbvio, com concentração, onde tem mais pessoas habitando. Sudeste. Nós já sabemos que a escola em tempo integral tem uma repercussão fantástica do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento da afetividade. A criança que ela é tocada, que ela é beijada, ela desenvolve sinapses. A gente já sabe disso. Né? Ou seja, há um desenvolvimento neuronal, há um desenvolvimento que depois redunda em efeitos psicológicos, etc., só pelo toque. Nós sabemos disso, tem pesquisas que mostram isso. Né? Nós temos aí uma taxa baixíssima de jovens que concluem o ensino médio, e dos que concluem com pouquíssima aprendizagem do ponto de vista daquilo que é a média da OCDE, que é onde, obviamente, a gente mira, por sermos a 8ª economia do planeta. Né? Evidente que tem uma questão de per capita aí, mas dá uma noção para onde a gente quer ir, para onde a gente quer, e, obviamente, a educação é um elemento fundamental da organização da sociedade e daquilo que vai expressar ou não a nossa ideia, a nossa concepção de valor, né, social e humano. Um elemento, brevemente, para encerrar, um autor que é bastante comentado, e ele vai dizer nesse livro um pouco do entendimento dele, dos impactos das alterações, sobretudo da função do professor. Né? Na verdade, em 83, foi lançado um livro nos Estados Unidos que era A Nation at Risk. Né? Obviamente, a educação americana estava em declínio nos anos 80, e em 83 eles escreveram esse livro, e faziam prospecção do que aconteceria se os Estados Unidos não investissem na educação dos seus jovens para 30 anos, 40 anos, próximo do período que nós estamos agora. E lá já estava dito, em 83, que educar para simplesmente a repetição, para a informação, e não para o uso da informação, seria um atraso. 1983. Então, na educação básica, e é daí que sairão os nossos alunos nos bancos da universidade, né, e apenas um parênteses, quando eu cheguei na universidade, há 8 anos, eu tive uma feliz oportunidade, coincidência, de ter foi criado um grupo de discussão na USP, né, com professores que estavam se aposentando e os professores que estavam entrando. Era uma espécie de simbologia de passagem de bastão, uma coisa assim. E os professores que estavam saindo, 30 e poucos anos, eles disseram, de todas as áreas, né, da medicina, da engenharia, da computação, da pedagogia, o que os tinha tocado e qual era o sentimento com o qual eles se aposentavam. E, obviamente, a gente dizia qual era o sentimento que nos levava ali, que a gente iniciava o nosso trabalho. E uma fala, né, a exemplo do que o professor Davi comentou, que eu me lembro, que não saiu da minha mente, né, vários professores, duas especialmente me tocaram. O professor de física, ele disse, não repitam o nosso erro. Qual o erro do Brasil no campo da física e tudo que está relacionado a isso? Ele falou, em 1960, final dos anos 50 e 60, o Brasil decidiu investir naquilo que hoje gera a possibilidade de você, num posto de gasolina, e abastecer com álcool, e, enfim, né, as energias. Começou ali. Ele falou, qual foi o nosso erro? Ele falou, nós tínhamos apenas uma pesquisa. Ele falou, eu fui fazer o meu doutorado nos Estados Unidos. Eles tinham 7 possibilidades. Ou seja, falhassem 6, aquela pagaria as outras. Ele falou, para nossa sorte, tivemos sucesso. Relativo, mas tivemos sucesso. Está aí o nosso combustível. Tivéssemos falhado, ele falou, vocês não têm noção do mar de recursos que nós teríamos jogado fora. Não repitam esse erro. O professor de física. O professor da medicina. Ele falou, olha, 40 anos, quando eu cheguei aqui, na minha primeira aula, eu poderia chegar no auditório dos alunos e falar, olha, nós vamos falar sobre o sistema digestivo. E começava a aula dele. Ele falou, na minha última turma,
eu tive que falar batata da perna, porque muitos alunos não sabiam o nome científico correto. Na minha primeira aula do curso geral de anatomia. Curso de medicina da Universidade de São Paulo, que é muito concorrido. Então, o que ele disse? A cada geração diminui o conhecimento do ponto de vista dele, das experiências dele como professor de anatomia. A cada geração diminui o conhecimento que observava na geração anterior, ainda que nós tenhamos cada vez mais informação. Por último, eu acho que não dá para a gente pensar em dignidade humana sem pensarmos que nós vivemos num país, nós vivemos numa cidade. E eu acho que é preciso que nós pensemos em nação. Não do ponto de vista com todos aqueles problemas que nós já sabemos históricos, não, mas do ponto de vista de um projeto de sociedade que não pode ser só para os meus filhos, porque eu posso pagar uma boa escola. Não pode ser apenas para os meus netos, não pode ser apenas para os etc. Que a gente sabe. Nós precisamos de um projeto que inclua os excluídos, porque senão também nós não só teremos uma dificuldade discursiva, do ponto de vista da hermenêutica, do ponto de vista de dizer aquilo que não pratica, como nós teremos cada vez mais consequências gravíssimas. Nós já somos, nós estamos entre uns 4 ou 5 países que mais têm presos. E isso é muito recente. Nós triplicamos a população carcerária no país sem nenhum benefício social. Isso é uma escolha nossa, do país. Nós já suplantamos vários países que têm populações imensas. Só perdemos para Estados Unidos, a China, e já passamos a Rússia no número de encarcerados, se considerarmos aqueles para os quais não há vaga disponível. Então, esse é o projeto de nação que nós queremos, esse é o modelo de dignidade que nós queremos, deixando que 85% daqueles que ganham um salário mínimo não possam colocar os seus filhos para receberem os toques, para receberem os estímulos que farão com que eles tenham possibilidade de ser cidadãos melhores, pais de família, mães de família, pessoas que têm compromisso, não apenas consigo próprio, mas que têm compromisso com a sociedade e com o seu tempo, e que não pensa de maneira egoísta. Não é porque eu posso que eu vou consumir, não é porque eu posso que eu vou fazer sem pensar nas gerações que virão. Então, acho que esse é o grande, talvez, desafio do nosso momento, é pensarmos em que as nossas ações não apenas impactarão, como dizem os nossos amigos aqui do Mercosul, a nós outros, pero, sobretudo, impactarão todos nós, inclusive nós outros. Muito obrigado. Nós passaremos agora a resposta de algumas perguntas e vamos começar agora pelo professor Edilson. Você que vai sair? Então, vamos passar. Não, deixa aí. Pode começar, Davi. Eu vou ser bem breve, porque eu já estou tão chateado de não poder ficar aqui para ouvir vocês falarem, para a gente debater, mas é uma reunião quadcontinental, é uma teleconferência com 4 continentes diferentes e eles esperam por uns 10, 15 minutos, já estão esperando, mas não mais que isso. Eu recebi 2 perguntas aqui, eu vou tentar ser rápido. Professor Marcelo, a pergunta é, será que nossa sociedade hoje nós estamos tão longe assim daquela ideia da República do Platão, formando os jovens apenas para a polis? Eu acho que existe essa força, essa tensão, essa tendência de querer fazer isso. E às vezes nos vendem, o seguinte, você pega alguém que galga sua carreira acadêmica, é bem jovem, não tem família, não tem filhos, por isso tem liberdade para estudar e pegar bem cedo sua formação. Essa pessoa vai lá, se forma em psicologia educacional, em pedagogia, porque não tendo família, não tendo outras preocupações, dá para seguir o interesse puro. Ela rapidamente tem o seu doutorado e é contratada como expert para ajudar a criar currículo. Essa pessoa não lidou com filhos, ela tem um conhecimento teórico
incrível, um cabedal incrível de conhecimento teórico, mas não teve a experiência de amar uma mulher e ter medo de perder a vida dela quando uma filha ou um filho está nascendo, de ter um companheiro. Então, muitas vezes, ironicamente, currículos escolares, educação, especialmente de crianças, é projetado por pessoas que têm um conhecimento teórico profundo em áreas pedagógicas e psicológicas, mas não tem uma vivência que traz aquela sabedoria maior. E aí a gente briga com esses currículos, porque outras pessoas olham e falam, é isso, mas não é isso, está faltando alguma coisa. Eu tenho esperança de que a gente experimente um momento diferente agora, onde a gente vai ponderar um pouco mais e lembrar, e no Mackenzie eu tenho procurado, no meu papel como chanceler, lembrar que o alvo institucional é educar mais que cidadãos, não menos, porque um indivíduo rico de alma é um cidadão, mas ele é um cidadão porque ele é rico de alma, e ele é um cidadão que vai sim contribuir não apenas para a criação da polis, mas da nação, que foi o que eu apreciei mais aí no final das contas. É isso. A outra pergunta que eu quero responder aqui, que eu recebi, ela é interessante, ela destaca aqui o fato de que o egocentrismo, o narcisismo essencial que nós temos, nos impede de ter realmente comunhão com o infinito. E aí a pessoa que faz a pergunta fala, será que, na verdade, nós não seja uma questão de que nós somos cruéis ou imbecis? Na verdade, nós ignoramos o fato de que nós somos indivisivos, de que nós somos essa unidade que existe. Eu acho interessante a pergunta, ela desperta o ponto certo, mas eu queria propor algo que vem da minha tradição protestante, especialmente teológica, que é a ideia do distinto mais identificado, ou identificado mais distinto. É a ideia de que os dois aspectos precisam estar em perfeito equilíbrio. Eu sou com vocês, na humanidade, nas experiências, na vicissitude, no destino, no futuro, na origem. Mas hoje eu experimento a vida como indivíduo e é como indivíduo que eu preciso me identificar com o outro. Aí a minha ênfase no relacional. Então, dentro dessa tradição protestante, a gente não apaga a distinção. A gente só diz que existe uma identificação maior e, ao mesmo tempo, a distinção. Então, esse semelhante, mas distinto, seria a minha resposta aqui. E eu já peço desculpa antecipadamente aqui ao nosso moderador excelente e aos meus colegas cujo brilhantismo me tocou hoje. E aos senhores e senhoras. Muito obrigado, Obrigado. Davi. Passa ainda no ar. Deus te abençoe. Agora, professor Edilson, por favor. Pronto. Eu recebi uma pergunta aqui transmitida pelo reverendo Milton, que não tem identificação, mas é a ideia de compartilhamento de alguma experiência em sala de aula que tem a ver com essa questão de ética e de respeito pelo outro. Eu vou contar 2 casos aqui, continuando a fala do reverendo Davi. Eu sou mineiro, como vocês podem ter percebido, e o meu avô, tenho que contar a história começando do meu avô. Meu avô se chamava Jacinto e ele era filho do seu Jacinto e da dona Jacinta. Então ele ficou, claro, apelidado de Jacintinho. E o Jacintinho, filho do Jacinto e da Jacinta, nasceu na roça, no interior de Minas Gerais, e aconteceu um fato na vida dele que mudou muito a vida dele. 2 imigrantes norte-americanas presbiterianas, 2 missionárias chamadas Ive e Elsie, foram para o interior de Minas Gerais e o ensinaram a ler e o alfabetizaram. Isso gerou 2 mudanças na vida do Jacinto. A primeira é que ele saiu da roça, foi para a cidade e aprendeu o ofício de alfaiate, ele costurava ternos, e
Com esse ofício de costurar ternos, ele educou seus 6 filhos até o ensino superior, porque ele passou a dar um valor à educação que ele não tinha tido oportunidade de conhecer e que os irmãos não tinham tido oportunidade de conhecer antes dessas 2 missionárias presbiterianas. Então, eu sempre digo que tenho muito orgulho de estar no Mackenzie, porque eu sei que hoje o Jacintinho, lá junto de Deus, deve estar muito feliz de me ver numa instituição presbiteriana. O segundo efeito é que ele deixou de ser Jacintinho e se tornou presbítero Jacinto da primeira igreja presbiteriana de São João del Rei, que é uma comunidade muito pequenininha, mas que é muito participante da vida da cidade de São João del Rei. E esse valor da educação do presbítero Jacinto passou para minha mãe, que hoje é diretora de uma escola estadual em São João del Rei. Ela tem 42 anos de serviço público na educação básica e há 19 anos é diretora da escola na qual ela foi professora por toda a vida, na qual ela própria estudou. E ela contou um caso, reverendo Milton, de que ela recebeu há pouco tempo atrás uma carta de uma aluna de 11 anos, do que eu chamava de 5ª série, que agora por alguma razão se chama 6º ano, e que a menina dizia na cartinha que pedia desculpas a ela, a diretora, porque tinha tido um mau desempenho ao longo do ano, porque o meu paizinho caiu no mundo das drogas, e ele já vendeu praticamente tudo que eu e minha avó temos em casa para comprar drogas. Isso numa carta de uma menina de 11 anos de idade. Esse fato me tocou profundamente, porque como que nós, como educadores, podemos construir educação sem conhecer as condições do nosso educando, né? Claro que nós estamos numa universidade em que boa parte dos nossos alunos tem boas condições financeiras, mas isso nem sempre significam boas condições familiares, boas condições éticas, boas condições de participação no nosso universo acadêmico. Então, acho que a experiência que eu compartilharia, que foi a experiência da minha mãe nesse caso, foi a de participação na vida desses alunos. E a segunda é uma experiência minha, essa professora Marili não pode ouvir. Eu tenho um problema, porque eu dou aula de uma disciplina muito difícil, muito no começo do curso. Então, a minha disciplina tem um índice de reprovação significativo. E aí tem um aluno, o semestre passado eu tive uma experiência muito boa, porque um aluno que já estava fazendo a minha disciplina por um número de vezes que a professora Marili não pode ouvir, chegou no final do semestre para mim, chegou lá no dia da prova final, falei, oh meu Deus, o que esse menino está fazendo aqui? Vai fazer de novo, não é possível. Aí eu falei, Pedro, chama Pedro, você está aqui outra vez? Ele falou, não professor, eu já passei. Aí eu falei, muita gente, né? Eu tenho mais de 300 alunos, é mesmo? Olha professor, eu só vim aqui lhe agradecer. Eu conversei muito com meu pai sobre isso, eu fiz a sua disciplina vezes, e isso fez com que eu percebesse que eu realmente não sabia. E se o senhor tivesse me aprovado na primeira vez, teria feito um grande mal para mim, porque eu não teria o domínio desse conteúdo. E hoje eu sei. Hoje eu cheguei na prova intermediária e falei, eu sei essa matéria. E fiz a prova com absoluta convicção de que eu sabia a matéria e fui aprovado sem sem nada. E eu disse, olha Pedro, você não sabe o quanto me alegra você ter vindo aqui, porque fazer isso é tão difícil para você quanto é para mim, porque gera, claro, estresse, ninguém gosta disso. Então eu acho que a experiência que eu talvez pudesse compartilhar, reverendo Milton, em resposta a essa pergunta, é que a gente precisa projetar nos nossos alunos de que o certo é o certo e o errado é o errado. Ainda que seja difícil fazer isso. E eu realmente tenho dificuldade de achar que é o direito que vai nos ensinar isso. Quer dizer, recentemente, nós tivemos que fazer uma lei para dizer que não pode passar a mão em mulher em ônibus. Que dia que alguém achou que podia? Algum dia alguém achou que podia isso? Né? Aí nós tivemos que fazer uma lei criminalizando isso, porque as pessoas fazem.
o que é absolutamente escandaloso. Então, claro que o meu trabalho, boa parte do meu trabalho é colocar pessoas na cadeia. Então, se não tiver gente para pôr na cadeia, eu não tenho emprego. Porque aqui, como eu brinco, o professor Benedito nem devia me pagar, porque aqui eu estou me divertindo, né? O trabalho mesmo, aquele que a gente volta para casa reclamando, pôr gente na cadeia. E, lamentavelmente, é triste, mas tem muito mais para pôr. Nós temos uma população carcerária muito grande, mas tem muito mais para pôr lá dentro, do ponto de vista da lei que existe. Nós podemos discutir se nós deveríamos criminalizar aquilo que criminalizamos. Isso é uma discussão seríssima. Agora, a partir do ponto daquilo que está criminalizado, falta muita gente para pôr na cadeia, lamentavelmente. Falta muita gente do colarinho branco para pôr na cadeia, lamentavelmente. Então, eu acho que essa projeção que a sociedade brasileira perdeu, de que o certo é o certo e o errado é o errado, é a principal inspiração que a gente pode deixar para os nossos alunos. Terminou? Muito obrigado. Doutor Ivan. Professor, disso eu me lembro eu fui contratado no Japão por uma família brasileira para dar aula para o filho, né? Aí, depois de ter sido contratado para dar aula de reforço, que ele ia fazer um exame, falou, só que a aula é na cadeia, ele está preso, né? Eu falei, mas como assim, né? Falei, não, aqui ele cometeu uma imprudência. Qual foi a imprudência do menino? Então, o menino, no Japão, pelo menos perto de Nagoya, Kyoto, você primeiro abastece e depois paga. Porque ninguém cogita a possibilidade de não pagar. Então, não tem caixa, não tem, a bomba está lá, você vai, abastece, sai o valor, você paga depois, né? Ele abasteceu, e quando foi colocar a mão no bolso, cadê a carteira? Estava em casa. Ele morava a 3 quadras do posto de gasolina, pensou, né? Menino, 18 anos, eu vou lá buscar a carteira e vim pagar. Não andou nem 100 metros, óbvio, o sistema, né? Foi preso. Você abasteceu 6 litros e... Não, eu estava indo buscar a carteira. Não, isso não está previsto. 6 meses de detenção. Para cada litro, 1 mês. 24 horas de interrogatório sem advogado, sistema japonês. 24 horas sem dormir, sem alimentação, interrogação. A família só pôde visitá-lo quando ele já estava detido, ou seja, 1 semana depois. Como ele ia fazer exame, então lá o preso trabalha, todo preso trabalha, não há outra opção, né? Eles abriram uma exceção para ele poder ter 2 horas de estudos por semana. E aí, então, que eu entrei, fui contratado para dar aula de língua portuguesa de reforço para ele. Só um parênteses. Não é fácil ser japonês, não. Mas no Japão era curioso, porque lá eles diziam, ele não é japonês, ele nasceu no Japão, falava mal português, mas era considerado brasileiro. Porque não basta nascer, né? Lá. Obrigado pela oportunidade de responder. A professora Roseli, ela pergunta qual a minha opinião sobre a proposta de educação domiciliar e a relação disso com a dignidade humana. Vou falar muito do meu ponto de vista pessoal, porque o conselho, obviamente, ele só pode falar colegiadamente, então não posso falar pelo conselho, porque nós não temos nada a não ser uma resolução de 2008, né, inclusive de Minas, né? O relator era de Minas e um conselheiro muito saudoso para nós lá, que tinha uma lavra, escrevia muito bem e tinha uma experiência de 40 anos na educação em Minas Gerais e foi para o Conselho Nacional. E ele diz claramente no final do parecer dele, em 40 anos de educação básica, em 2008. É a primeira vez que, trabalhando em Minas e estando aqui no Conselho, na época, né, em Brasília, chega uma petição sobre a educação domiciliar. Percebam, em 2008, ao Conselho Nacional da Educação do Brasil, chegou pela primeira vez uma questão de uma família que queria fazer educação domiciliar. Isso em 2008. 2018, que foi ano passado, por minha iniciativa, nós fizemos um seminário nacional sobre educação domiciliar. Então, por que eu estou dizendo esse preâmbulo? Para explicar o que eu acho que é importante nessa discussão. Primeiro, do ponto de vista da lei e da norma, do ponto de vista da lei, o STF, né, disse que não há lei no Brasil. Não há previsão de educação domiciliar. Esse foi o entendimento da Suprema Corte do Brasil no ano passado. Em havendo,
o Conselho Nacional, cabe a ele fazer a normatização. Do ponto de vista da norma, então, nós temos a LDB, que é a lei básica, né, da Diretriz de Educação, ela não foi pensada para essa modalidade. Então, não há como a gente inferir pela LDB e pelas subsequentes normas que daí derivam sobre educação domiciliar. Não há fundamento, pelo menos esse é o entendimento. Havendo uma lei, ou seja, havendo uma alteração na LDB, aí, dependendo da redação, haverá, então, uma necessidade de normatização. O que eu penso? Eu sou favorável, eu não sou contrário, pessoalmente. Agora, o que eu acho é que não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que, pela Constituição do Brasil, é um direito. Agora, o que não quer dizer que possa ser, como o senhor explicou aqui. O que é certo, o que é errado. Existem famílias que não cuidam bem de seus filhos? Claro, sabemos disso. Existem famílias que abandonam seus filhos intelectualmente, materialmente? Claro. Quem garante que todas as famílias envolvidas com a educação domiciliar cumprirão os seus deveres? Então, é preciso regulamentação. Agora, eu não acho que, por conta de nós, pressupostamente, imaginarmos que nós vamos obliterar uma discussão e um fundamento legal que é possível de ser interpretado segundo alguns juristas. Né? Do ponto de vista do Conselho, não há corporeidade, né, nas normas, na LDB, que permita a normatização da educação domiciliar. Pessoalmente, eu acho que é uma possibilidade que tem, sim, que ser considerada. Agora, eu não acho que isso resolve o problema da educação no país. Tenho clareza absoluta. A educação domiciliar será para poucos, como é em todos os lugares do mundo. No Japão, fui contratado por esse instituto, educação domiciliar. Né? Estados Unidos também é pouquíssimo, alguns países não permitem, como a Alemanha, a Suécia não permite. Enfim, você tem uma pleiade de possibilidades no mundo. Né? Em nenhum dos lugares que a gente conhece, que temos informação, chega a 10%. Nenhum país. Então, nós tivemos contato com a ANED, a Associação Nacional da Educação Domiciliar, eles expressaram as suas possibilidades. Então, eu entendo que eu concordo com a possibilidade, eu acho, sim, que não há como se negar isso. Ninguém é obrigado a se tratar no SUS. Né? Ninguém é obrigado. Você está grávida, você vai ter que fazer o seu parto no SUS, no pior hospital que tem. Não. Você pode procurar o que você quer. Por quê? Por essa mesma analogia, eu não posso permitir que se faça esse tipo de... E porque há várias possibilidades para crianças que estão, por exemplo, em hospitais. Então, assim, é mais amplo do que em geral. Em geral, quando a gente pensa em educação domiciliar, nós estamos pensando apenas num aspecto, que é a família que, por deliberação própria, quer fazer a educação dos seus filhos por motivos vários. Não é só isso. Há muito mais casos que, por não ter normatização, ao se fazer, está indo contra a legislação. E, obviamente, o Ministério Público tem que fazer a sua parte, representar. Então, eu acho que a gente, ao regulamentar, a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares. Olha, pode, desde que isso não pode. Então, essa é a minha opinião pessoal, respondendo, então, a pergunta. O professor Antônio, ele pergunta em relação a mediação tecnológica, né, e os limites do ensino a respeito da dignidade humana e a coisificação do outro. Esse talvez é o maior desafio, porque como é que a gente ensina valor para quem vive em outra esfera, que está desconectado? Essa é a dificuldade, porque uma coisa é você ter uma vivência, como foi dito aqui, né? Eu tenho uma vivência com os meus pais. Eu perguntava para os meus alunos, quando eu dava aula no 6º ano, dava aula de língua portuguesa, a aula era de segunda-feira. Então, eu começava a aula com uma redação, para aquecer o cérebro da meninada, né? E normalmente eu conversava antes para dar elementos, palavras, etc. E a pergunta básica que eu fazia era: o que vocês fizeram com os seus pais, com a sua família no final de semana? São crianças, né, 6º ano. O que vocês fizeram? Vocês foram ao parque, foram a Ibirapuera? Foram onde? Eu trabalhava numa escola na Vila Guilherme, ali na Zona Norte. Né? Então, o que vocês fizeram com seus pais, com suas mães? O que vocês viram, que tocaram e sobre o qual vocês querem escrever? Então, vocês escolham o que vocês quiserem, mas tem que escrever bem feito. E, para isso, a gente discutia um pouco. Para minha surpresa inicial, mais de 80%
classe média, né? Eles não tinham nada a dizer sobre o que eles fizeram, porque eles não tinham feito nada com seus pais. Então, aí eu retroagi a pergunta, na semana anterior. Aí eu perguntava, a última vez que vocês fizeram alguma coisa com seus pais significativa, vocês vão escrever sobre isso. E muitos não tinham nada a escrever. Professor, não tem nada para escrever. Mas eu brincava, mas seu pai está preso, sua mãe está presa, né? Eles estão de viagem para o exterior, eles estão na ONU, eles estão representando o Brasil. Não, a gente sai, quando a gente vai para o restaurante, cada um fica no seu canto. Meu pai conversa com a minha mãe, ou com não sei quem, e a gente fica ali, a gente só conversa na hora de ir embora, de entrar, de sair do carro. Aí eu perguntava, porque obviamente eu tratei disso depois nas reuniões de pais, né? Eu perguntava, qual foi a última vez que, sobretudo os meninos, o seu pai fez um carinho em você? Te abraçou, te deu um beijo, falou, meu filho, eu gosto de você. Aí muitos choravam. Muitos meninos choravam. E curioso, porque assim, um dos problemas gravíssimos que eu observei no Japão é a falta da afetividade. Quando eu me despedi dos alunos, porque lá você não pode tocar, né? Quando eu me despedi dos alunos, depois de 2 semestres e meio, aí eu subverti a regra. Falei, bom, como nós estamos num espaço da língua portuguesa, portanto do Brasil, no Brasil pode. Quem quiser me abraçar, pode me abraçar. Aí foi uma convulsão de choro, porque eles não se tocam. Depois de 10 anos de idade, o pai e a mãe não encostam mais a mão no filho. Então, eu acho que essa questão da coisificação, porque o humano não foi feito para isso. Eles sofrem com isso. Fala, não, eles foram educados assim, eles sofrem. Altíssimo índice de suicídio. Eles sofrem com essa distância cultural milenar. Sofrem muito. Então, eu penso que as tecnologias, se nós não tomarmos cuidado, certamente elas vão agravar ainda mais a dificuldade da percepção do que foi dito aqui, da alteridade. Porque o outro, ele só se coloca para mim através do celular, do aparelho. Não tem materialidade. Portanto, eu não tenho sentimento, eu não tenho ligação afetiva com ele. Ele é um código. Tanto que eu crio joguinhos para alimentar como se fosse ser humano, em vez de alimentar as pessoas de carne e osso. Então é isso. Obrigado. Nós vamos encerrar. Quero registrar novamente nossa gratidão em nome da Universidade ao Dr. Edilson, ao Dr. Ivan, muito nos honrou com a presença, e pergunto ao magnífico reitor se ele tem alguma consideração, senão eu vou dar por encerrada a reunião. Tá bem. Então, agradeço aos senhores professores a atenção e um bom dia a todos.